Lobo-guará, Crisócio brachyurus. O grupo é composto por Evelyn Daene e por mim, Rafael Silva, e esse trabalho foi proposto pela professora Simone Rabelo da Cunha. Agora vamos te apresentar o lobo-guará. O lobo-guará é o maior de todos os canídeos sul-americanos, ou seja, durante a América do Sul, este animal é o que possui a maior estatura física dentre todos os canídeos. Sua cor em geral é alaranjada avermelhada, possui orelhas grandes com a ponta branca, a ponta do seu focinho e dos seus membros longos são pretos e a extremidade do rabo é branca, assim como a parte que fica abaixo do focinho. Quando esses animais são jovens, como vocês podem ver aqui na imagem, ele tem uma pelagem bem mais escura, quase que preta, mas quando eles vão chegando na sua fase adulta, tanto os machos como as fêmeas, eles adquirem essa pelagem mais avermelhada. Suas orelhas são grandes e possuem uma ponta branca, e essas orelhas ajudam eles em seus hábitos noturnos, porque esses animais tendem a principalmente caçar durante a noite. A cabeça desse animal é bem aparente com de uma raposa, e seu focinho é longo e elegante, medindo cerca de 16,8 centímetros. O lobo-guará tem pernas compridas e finas, com um corpo alongado, e isso também dá uma espécie de apelido a esse animal, onde chama ele de cachorro de perna de pau, por conta que ele possui umas pernas muito grandes e o que os deixa mais longe da vegetação rasteira e ele consegue ter uma visão periférica maior para caçar. Atualmente esse animal está em risco de extinção e isso é recorrente devido à caça e a população humana também larga cachorros no habitat desse animal, o que faz com que eles contraiam doenças desses outros animais, né, que no caso é dos cachorros, como por exemplo o vírus da raiva e outras doenças. Além de que esses animais também caçam galinhas, eles se alimentam de aves, então alguns fazendeiros matam os mesmos quando encontram, ou ainda a destruição desse habitat faz com que esses animais sejam mais atropelados por carro, pela construção de estradas no seu habitat natural e por aí vai. Distribuição geográfica do lobo-guará. A distribuição geográfica desse animal acontece por quase todo o bioma do Cerrado e algumas áreas do Brasil. Também pode ser vista em algumas regiões do Pantanal, mas esse caso não é comum. Além das áreas brasileiras, onde é encontrado com mais abundância, também existem regiões em 5 outros países que esse animal pode ser encontrado. Esses países são Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. A distribuição do lobo-guará no Brasil ocorre nos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e também no Distrito Federal. O lobo-guará é uma espécie endêmica da América do Sul. Essa espécie tende a habitar pastagens cerradas na América do Sul, oeste dos Pampas do Peru, sul do Paraguai e algumas regiões da Argentina e Uruguai, e parte do centro-oeste brasileiro. Esses animais têm grande preferência por regiões e campos rupestres, gostam de ambientes naturalmente abertos, com grande quantidade de gramíneas e arbustos, em geral com árvores ásperas. Apesar disso, o bioma cerrado é a área que o lobo-guará é mais predominante. Esse bioma tem a precipitação anual menor do que nas florestas pluviais tropicais, modalizando de 750 a 200 milímetros, atribuídos em duas estações. Cerca de 80% das chuvas são focadas de outubro a março e uma estação seca entre maio e setembro. O Cerrado apresenta as duas estações bem estabelecidas, que são o verão chuvoso e o inverno seco. A temperatura média do Cerrado varia entre 18 a 23 graus, levando em conta a altitude e latitude da área. O Cerrado é um exemplo de savana, abrangendo a região entre florestas tropicais úmidas e deserto. A formação vegetal do bioma é o tipo de arbustivo herbácea forte que acontece na formação de savanas. As árvores, em sua grande maioria, não são muito grandes, sendo assim, têm média de 3 a 6 metros. Seus troncos e galhos são retorcidos, mostrando constantemente uma casca espessa, muito ramificada e com copas desiguais. Nicho e comportamento do lobo-guará. O lobo-guará vive no bioma do Cerrado, como foi falado anteriormente, além de que ele é um animal onívoro, que se alimenta de vegetais, também como pequenos roedores, lagartos, moluscos terrestres, entre outros. Ovos de pássaro, aves, como codorna, galinhas domésticas e também de insetos. O lobo-guará porta hábitos noturnos e tem como principal predador a onça-pintada. Esse conjunto de todos esses fatores se resume no nicho ecológico dessa espécie. Sobre o comportamento dele, eles são animais especialmente noturnos e têm um ar
o auge de atividade crepuscular. O lobo-guará não ataca os humanos, eles só atacam quando se sentem ameaçados ou estão com medo. Eles são animais muito acanhados, tímidos e solitários. Eles gostam de caçar cobras batendo as patas no chão diversas vezes, pisoteando e deixando os animais tontos. Essa espécie é um animal solitário, se relaciona apenas durante o período de gestação. Em uma pesquisa realizada na Serra da Canastra, esses animais necessitam de aproximadamente 27 quilômetros de território para sobreviver. É normal encontrar nos caminhos percorridos pelo lobo-guará vários pontos com cheiro específico. Isso acontece porque eles marcam esses mesmos lugares diversas vezes. A urina é mais complicada de se verificar porque some com facilidade no ambiente seco e quente. Já as fezes são mais comuns e encontradas em diversas regiões, determinando o trajeto. Seus locais favoritos para descanso são marcados com mais fezes, locais onde vigiam suas presas também. Esses lugares são conhecidos como latrinas. Sobre a vocalização do lobo-guará, é mais comum nos períodos de acasalamento. Existem trocas de vocalizações entre os parceiros, o que indica que a vocalização pode estar relacionada em ajudar ambos a se encontrarem dentro do território. História de vida do lobo-guará. Na natureza, o lobo-guará vive em média 15 anos. Como já foi citado antes, esse animal é solitário e só procura companhia na época de reprodução. Ele só se reproduz uma vez por ano, entre os meses de outubro e janeiro. Sua gestação tende a durar 65 dias, geralmente nasce em torno de 2 a 5 bebês. Nessa fase de filhotes, eles possuem uma pelagem preta, como já foi falado no início. Os pais, quando do filhotes, não apenas a mãe, o pai também. Quando a fêmea não está perto de realizar, quando ela já está perto de realizar o parto, ela tende a ficar bastante agitada, tendo contrações que iniciam com 2 horas antes do parto. A partir do momento que a fêmea começa a sentir as contrações, ela faz com uma cama com terra, galhos e folhas no chão, para servir de ninho e se deita. Ela traz os filhotes para próximo dela, e assim ela rompe o umbigo e limpa os filhotes também nos mesmos. Depois ela come a placenta, assim como outros mamíferos. Os filhotes pesam em torno de 250 gramas. Eles têm total atenção dos pais nas 4 primeiras semanas de vida e sendo amamentados pela mãe. Depois de fazer a amamentação, eles começam a se alimentar de comidas regurgitadas dos pais. Posteriormente, os filhotes já vão conseguir se alimentar de comidas sólidas e assim, dependendo delas, vão aprender a caçar com a mãe dos mesmos. As mães dos filhotes precisam de uma região bem tranquila para cuidar da prole, pois se acontecer algum tipo de perturbação, ela levará o filhote para outro ambiente, mais quieto e calmo. Caso a perturbação continue, talvez ela abandone os bebês ou até mesmo possa matar eles. O pai dos filhotes tende a defender o território em que os bebês estão com a mãe, sendo assim considerado um pai parental. População do lobo-guará. O lobo-guará é bastante conhecido, pois é considerado o maior canino da América do Sul. Ele também se destaca por causa da sua influência para a conservação e manutenção da fauna brasileira, e por ser uma espécie tranquila e solitária, apesar de muitas pessoas terem medo dele. O crescimento populacional desse animal não é elevado. Atualmente, o lobo-guará está em risco de extinção. Cerca de 90% da população do lobo-guará está no Brasil, porém, esses animais têm sofrido uma diminuição da sua espécie por causa da degradação do seu habitat por atividades antrópicas, falta de sinalização nas estradas que eles costumam passar, já que estão degradando sua casa, eles costumam sair do seu habitat natural para ir atrás de outro, e com isso acabam chegando em estradas e, infelizmente, acaba acontecendo acidentes com os mesmos. Devido à proximidade do habitat natural com áreas utilizadas pelos humanos, acaba gerando conflito entre o animal e as pessoas. Na mente dos seres humanos, o lobo-guará é um carnívoro brutal, que pode atacar a qualquer momento, mas isso não passa de uma informação falsa. O lobo-guará é um animal super tímido e tranquilo. Como seus hábitos às vezes seus habitats ficam próximos de áreas habitadas por humanos, eles acabam caçando algumas galinhas de fazendeiros, o que faz com que os fazendeiros tenham raiva deles e acabem colocando armadilhas para, infelizmente, matar o animal. Sendo assim, existem muitos riscos para o animal, já que está sendo ameaçado de extinção. O lobo-guará é considerado ameaçado de extinção pelo governo brasileiro e em estado vulnerável pela IUCN. Interações do lobo-guará com outras espécies. O lobo-guará não tem muitas interações com outros animais. Ele é muito tímido e reservado, sendo assim ele é um animal bastante solitário. Não conseguimos achar muitas informações sobre qual animal preda ele.
Apenas descobrimos sobre a onça pintada. Ela seria um predador desse animal. Mas podemos dizer que o maior predador do lobo-guará é o ser humano, pois as pessoas têm caçado essa espécie por causa de sua pele, pelos, dentes e garras. Apesar de ser um animal solitário, o lobo-guará é acompanhado pelo falcão de coleira. Quando ele vai caçar, isso acontece porque o falcão observa o lobo-guará e ir atrás do seu alimento. E caso uma presa escape do animal ou se assuste com ele, o falcão vai lá e captura a presa. Isso também vai depender da presa. Geralmente o falcão pega codornas e insetos. Esse animal vai atrás dessas espécies porque quando fogem do lobo-guará, elas se assustam e voam. E o falcão consegue pegar as presas extraídas do mar. Esse é um tipo de colaboração. Porém, vai beneficiar o falcão, mas também não afeta o lobo-guará em nada. Curiosidades sobre o lobo-guará. As orelhas grandes ajudam a aumentar a audição, o que também auxilia na captura de suas presas. Os bebês nascem com a pelagem de cor preta e ao decorrer de sua juventude vão mudando de cor até ficar a mesma cor da pelagem dos pais. Esta espécie se chama Chrysocium brachyurus, que significa animal dourado de cauda curta. É conhecido por guará, porque em tupi-guarani, a língua dos indígenas, guará quer dizer vermelho. O lobo-guará é uma espécie monogâmica, ou seja, os seus parceiros são os mesmos pelo resto de suas vidas. O lobo-guará está desenhado na nota mais alta do real, a nota de R$ 200. É chamado o semeador do cerrado, por dispersar uma vasta quantidade de sementes nas suas fezes. E isso ocorre também muito, na verdade, com uma planta que dá um fruto que se chama de fruto do lobo e compõe cerca de 65% da alimentação do lobo-guará nas épocas chuvosas. O lobo-guará possui uma fraqueza na área da coluna, que se você fizer uma massagem no meio da sua coluna, ele vai se deitar no chão.